Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta videoaula eu vou explicar para vocês sobre o teste de do que é o superaquecimento e como efetuar o teste do superaquecimento no ar-condicionado split. Normalmente essa explicação não pode ser... o princípio, né, dessa explicação é válida para outros sistemas também, o princípio básico, mas vamos lá. Nós temos aqui, eu fiz aqui o que seria um desenho bem simplificado da evaporadora, que é a unidade que vai ficar lá dentro, que vai resfriar o ambiente. E aqui embaixo eu fiz o desenho aqui de um gabinete de uma condensadora que está do lado de fora. No caso eu coloquei aqui a válvula, né, que seria de sucção, e a descarga, a linha de líquido do ar-condicionado. Tá? Aí eu fiz aqui a evaporadora, coloquei aqui a tubulação, essa parte aqui em vermelho, como se fosse a tubulação de retorno, tá bom? E um pedaço aqui em azul representando a tubulação da linha de líquido de descarga do equipamento. Ok? Então vamos lá. Vocês sabem que está ligado lá na válvula de serviço aqui um manifold, manômetro aqui de baixa, ok? E o que nós vamos fazer? O que é o superaquecimento? Em primeiro lugar, o que é o superaquecimento? Superaquecimento significa o superaquecimento do fluido refrigerante. Quando ele passa por aqui pela evaporadora, este fluido vai ser superaquecido. Por que ele vai ser superaquecido? Ele vai ser superaquecido por causa do calor que ele vai absorver do ambiente. A turbina vai girando, puxando o ar do ambiente, passando por essa evaporadora e retornando para o ambiente, fazendo este ciclo. Quando ele puxar esse ar quente, o fluido refrigerante vai absorver esse ar quente e vai superaquecer. Por isso este nome de superaquecimento. Okay? Pois bem, vamos lá. Por que é necessário fazer um cálculo desse superaquecimento? Por quê? O fluido refrigerante, deixa eu pegar aqui uma caneta de cor diferente. O fluido refrigerante, ele vai entrar aqui. Ao entrar aqui, ao exato momento, o que seria? É como se fosse bem a entrada mesmo da evaporadora. Aqui seria a saída, né? Ao entrar, o correto é que ele comece a absorver esse calor, ou seja, ele vai entrar em estado de líquido, vai absorver o calor e vai começar a se transformar em estado de vapor. Só que, vamos pensar aqui, qual seria o melhor rendimento? O melhor rendimento seria esse fluido refrigerante nessa evaporadora, aqui nesse espaço dessa evaporadora, ela absorver o máximo de calor possível. Porém, se entrar mais fluido refrigerante, o que vai acontecer? Logo no início ele não vai conseguir absorver bem. Porque absorver bem o calor é a passagem do fluido no estado líquido para o estado de vapor. Nessa transição de estado é que ele absorve o calor. Então se você colocar líquido demais aqui, vai entrar uma quantidade de líquido e esse trecho em que está entrando essa quantidade de líquido vai ter uma séria deficiência para absorver esse calor. Ok? Então, fluido refrigerante demais, você vai perder rendimento, porque você não está fazendo a evaporadora absorver todo aquele calor que ela deveria. E ao contrário, é a mesma coisa. Fluido refrigerante menor, ou seja, uma quantidade menor, vai entrar em estado de líquido numa quantidade menor, ele vai se expandir, superaquecer bem antes, e como ele vai começar a se expandir antes do que deveria, vai ter mais vapor superaquecido, fazendo com que esse final aqui da evaporadora tenha deficiência em absorver o calor. Então o correto é que entre na quantidade correta de fluido refrigerante e esse cálculo que vai definir se o fluido está na quantidade correta. Tem que estar entrando na quantidade correta para que o ar-condicionado possa fazer o melhor do seu rendimento. Então, fluido refrigerante demais, você vai ter deficiência no rendimento do compressor e levando até a queima desse motocompressor do ar-condicionado. E
fluido refrigerante numa quantidade menor, também vai haver uma deficiência no seu rendimento. E como é que nós vamos saber se tem mais fluido refrigerante ou se tem menos fluido refrigerante? Através do cálculo do superaquecimento. Outra coisa também, eu ando na rua e eu acho que mais de 90% das instalações de ar-condicionado split está errada devido à ligação da tubulação. As pessoas colocam, eu já vi, por incrível que pareça, evaporadora, condensadora, o mágico, não vou nem chamar de o instalador, o mágico conseguiu pegar aquele tubo da evaporadora, passar pelo furo e fazer a ligação direto nas válvulas da condensadora. Não colocou nem um pedaço de tubo, nada, ele conseguiu fazer essa façanha. Tem uns que também colocam 10 centímetros, 20, 30 centímetros, 40 centímetros de tubo. Isto é totalmente errado. Coitado do cliente que contrata um cara desse que não sabe que o seu ar-condicionado está sendo mal instalado. O que acontece se você não respeitar o que o fabricante daquele ar-condicionado diz para você? O que os fabricantes dizem? A maioria diz que essa linha do tubo tem que ter pelo menos 3 metros de comprimento. Tem alguns fabricantes que dizem que pode até colocar no mínimo 2 metros, né? Mas a maioria recomenda 3 metros. Então quando você coloca um pedaço pequeno de tubo, às vezes até para economizar dinheiro, você está fazendo com que entre muito mais fluido refrigerante na unidade condensadora, levando com o tempo a queima desse motocompressor. E consequentemente vai haver uma perda de rendimento do ar-condicionado. Então tem que se respeitar o que o manual do fabricante diz. Se ele diz que a linha tem que ter 3 metros, coloque 3 metros. Se ele diz que tem que ter 2 metros, coloque 2 metros. Não coloque aquele pedacinho de tubo que você está prejudicando ao cliente. Enfim, então vamos lá. Como é que nós vamos calcular para saber se está, para fazer o teste do superaquecimento? É muito simples. Nós vamos colocar o manifold na válvula de serviço, que em primeiro lugar nós precisamos saber o quê? Qual a pressão que está dando aqui. Quando é ar-condicionado convencional, é em média de 60 PSI, e quando é ar-condicionado inverter, costuma ser 120 PSI. Sendo que, gente, essa pressão vai variar conforme a temperatura que tiver do lado de fora, no ambiente, enfim, isso aqui vai variar. Mas o que nós precisamos fazer? Primeiro, pegar o manifold, colocar na válvula de serviço, ligar o ar-condicionado e ver qual é a pressão que o manifold vai marcar aqui no manômetro de baixo. Vamos fazer aqui do inverter. Então eu fui lá, coloquei no inverter e ele está me acusando aqui 120 PSI. Ok. Se ele está me acusando em 120 PSI, agora o que eu quero saber? Qual é a temperatura para essa pressão de 120 PSI? No manifold, no manômetro, vem indicando primeiro a linha de pressão em PSI e numa linha mais no interior a temperatura de saturação. Então eu vou pegar um manifold, tenho aqui um manifold para R410A, deixa eu aproximar aqui para vocês e vocês podem observar, deixa eu colocar aqui para não dar reflexo de luz, que aqui, por exemplo, na escala de 120 PSI, ele tem a escala de dentro aqui, ó, em vermelho, em temperaturas em Fahrenheit e graus Celsius. Então nós vamos para o grau Celsius. Então você pode ver que 120 equivale a uma temperatura de 5 graus Celsius. Se você for acompanhar a linha do 120, aqui ó, deixa eu aproximar, deixar bem pertinho. Se eu for ver para 120 PSI e se eu for descer a agulha, ele vai estar me marcando, deixa eu vir aqui só para dar uma olhada aqui, exatamente aqui ó, para 120 aqui ó, PSI, eu venho descendo, equivale aqui a 5 graus Celsius, aqui ó, Celsius e Fahrenheit, ok? Então a primeira coisa que eu devo verificar é colocar o manifold, ver qual é a pressão, aí eu vou ver a pressão que está batendo e vou seguir a agulha ali do medidor
e ver qual é a temperatura que ele está me indicando aqui. Naquele caso ali, está me indicando aqui 5 graus Celsius. Perfeito? Então eu já sei que a temperatura de saturação aqui está sendo 5 graus. O superaquecimento é o quê? É a temperatura que eu vou medir aqui na tubulação. Eu vou colocar um sensor aqui de temperatura, tá? Com um termômetro que vai me indicar aqui qual é o valor. E vou subtrair do valor da temperatura de saturação. Bem, então o primeiro passo, eu já sei que o superaquecimento, SA superaquecimento, é a temperatura que eu vou medir aqui no tubo, por fora, com um sensor de temperatura, menos a temperatura de saturação, né? Então vamos, agora, primeira coisa, então fizemos isso, colocamos aqui, sabemos que é 5 graus. Agora vamos ver qual é a temperatura que tem na tubulação. Para isso é necessário o quê? Que você, claro, você tem que verificar no seu manual, quer dizer, no manual do fabricante, o que ele recomenda. Mas em média, você pega esse tubo aqui de sucção, você pode afastar aqui de 20 centímetros a 30 centímetros, significa daqui até aqui. Certo? Você vai colocar um sensor, vou pegar aqui o termômetro. Eu tenho um termômetro aqui Penta, esse termômetro aqui. Não precisa ser esse aqui, você pega um termômetro digital, você vai pegar aqui o sensor. Este sensor tem que ser colocado por cima da tubulação, tá? Não pode ser por baixo, porque o fluido refrigerante ele volta aqui e ele volta com uma quantidade de óleo, ok? E o óleo sempre pega na parte de baixo do tubo, então você não pode colocar o sensor por baixo, tem que colocar o sensor por cima da tubulação, ok? Põe ele por cima e você tem que isolar termicamente esse sensor para ele ficar lá, para ele não detectar a temperatura externa, somente da tubulação. Então você vai afastar aqui de 20 a 30 centímetros e por cima você vai colocar o sensor e isolar aqui o sensorzinho do termômetro, ok? Feito isso, eu vou esperar um tempo e vou verificar qual é a temperatura. Se alguém perguntar, mas que tempo é esse? Você pode deixar ali deixa 5, 10 minutos, tá? E você vai ver qual é a temperatura que vai indicar aqui. Você vai pegar essa temperatura que vai indicar aqui, vamos supor que aqui indicou uma temperatura de 12 graus. Então eu coloquei lá e ele me indicou aqui uma temperatura de 12 graus. Certo? Até aí tudo bem, gente? Então eu sei que a temperatura de saturação é a temperatura que eu vou medir aqui no tubo que deu 12 graus, ok? Menos a temperatura de saturação daquilo que eu medi aqui pela pressão, que deu 5 graus. E quanto vai dar isso aqui? Vai me dar 7 graus, ok? Beleza, eu achei aqui a temperatura de saturação, 7 graus. Ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver lá no manual do fabricante e vou ver a recomendação que ele dá. Normalmente, gente, eu vou tirando uma média, costuma ser de 6 graus a 11 graus. Normalmente você vai ver, não em graus, mas você vai ver em K, tá? Você costuma ver assim nos manuais assim, ó, 6K a 11K. Então, tem uns que falam que é de 7K a 11K, tem que estar dentro dessa faixa. Então, o que eu repito, você vai verificar no manual e ver que o fabricante daquele equipamento, o que ele indica. Bem, nós vamos ver aqui, nós achamos 7 graus ali. 7 graus, eu estou dentro da faixa de superaquecimento recomendável. Certo? 7 graus. Nesse outro fabricante eu estaria também dentro da recomendação. Porém, esse aqui é o recomendável. Tudo bem, está dentro do recomendável. Você tira normalmente uma média. Pode tirar uma média ó, entre 7 e 11. Ó, 7, 8, 9, 10, 11, 7. Posso botar 7, 8. Pode botar o quê? Uns 9 graus aqui. Estaria melhor ainda. Certo? Não que estiver... Gente, ele tem que estar dentro desta faixa recomendada pelo fabricante.
ok? Se estiver dentro da faixa, ok, né? Você vai pegar essa faixa do que o fabricante recomenda e pode tirar uma média, tá? O ideal, o perfeito, mais próximo da perfeição, seria uma média entre esses valores aqui. Mas nesse caso aqui que nós fizemos aqui, que eu achei 7 graus, está dentro, se fosse tanto esse fabricante quanto esse, estaria dentro das especificações. Ok, então o que acontece? Se eu aplicar fluido refrigerante demais, ou se eu tiver com pouco fluido refrigerante, ele vai escapar dessa faixa aqui, ele não vai estar dentro dessa faixa. Ok, pessoal? Então vamos ver o que acontece aqui. Se eu aplicasse fluido refrigerante demais aqui, uma parte desse fluido ia acabar congelando aqui o tubo de retorno. Essa temperatura que estaria, no caso, marcando 12 aqui, ele poderia estar marcando, eu vou dar um chute aqui, tá, gente? Poderia estar marcando 6 graus. Ok? 6 graus. Agora vamos fazer então, porque eu apliquei fluido refrigerante demais, o superaquecimento dele, ou a temperatura de saturação, vai se adiantar aqui e vai gelar esse tubo aqui de retorno, fazendo com que a temperatura medida aqui caísse. Se eu pegar aqui e colocasse aqui, em vez de 6, em vez de 12, colocasse 6, o quê? Vamos lá, 6 graus. Então vamos lá, 6 menos 5 é igual a 1. Então eu teria aqui 1 grau. Gente, 1 grau está totalmente fora da faixa indicada pelo fabricante. Se a temperatura de saturação tiver menor, eu tenho o quê? Excesso de fluido refrigerante. Agora vamos fazer o ao contrário. Eu estou com pouco fluido refrigerante aqui. Se eu tiver com pouco fluido refrigerante, o que vai acontecer com a temperatura de sucção? Vai subir, né? A temperatura vai subir. Então, vamos supor que a temperatura que eu medisse aqui fosse para... Vou botar aqui, vou chutar um valor aqui. Fosse para 20 graus. Não vou nem subir tanto assim. Vamos colocar aqui 18 graus. Então, o que acontece? Temperatura em vez de 6, foi para 18. Então, temos aqui o que? 18 menos 5, eu vou ter o que? 13. 13 graus. 13 graus está fora da faixa, né? Seria o que? 13K, né? Então, 13 graus está fora da faixa, tanto para esse fabricante quanto para esse. Isso está me indicando o quê? Se a temperatura de saturação está maior, de superaquecimento, tá, gente? Se a temperatura de superaquecimento estiver maior, significa falta de fluido refrigerante. Então você tem que completar fluido refrigerante. Se a temperatura estiver menor, está com excesso de fluido refrigerante, você tem que tirar um pouco do fluido refrigerante. Então tem que estar dentro desta faixa aqui. Ok? Tranquilo. Pode ver que é muito simples. É um teste que você pode fazer bem simples, que a maioria realmente não faz, mas que é necessário e é importante que se faça. E eu quero que vocês entendam exatamente isso. Superaquecimento é o fluido que vai superaquecer ou absorver o calor aqui. Se você põe fluido refrigerante demais, ele vai entrar mais em estado de líquido, vai ter uma deficiência em absorver logo no início aqui da serpentina da evaporadora, né, ele sendo superaquecido, absorvendo um calor mais para frente, tendo uma deficiência no rendimento do ar-condicionado, tanto que você vê que o tubo de retorno ele chega até um ponto a congelar, chega a congelar aqui, tem fluido demais. E quando você põe fluido de menos, ele vai começar, o ponto de superaquecimento vai ser atrasado, e se ele vai ser atrasado, ele vai absorver muito mais calor aqui, não é que absorver, ele vai esquentar muito mais, tendo deficiência de absorver o calor, e ele vai esquentar mais tendo essa deficiência, fazendo a temperatura aqui subir. Então você tem que acrescentar aí o fluido refrigerante. Voltando, manifold, válvula de serviço, veja qual é a temperatura aqui de pressão, tá, daquele fluido refrigerante. Siga a seta, veja na linha dentro qual a temperatura, tá, de saturação para aquela pressão do fluido. Depois você vai pegar a temperatura aqui na tubulação
por cima com o termômetro digital, vai pegar este valor. Com a temperatura do termômetro digital, você vai diminuir pelo valor da temperatura indicada pelo manômetro. Você vai tirar o cálculo. É a temperatura daqui do tubo menos a temperatura indicada pelo manômetro. Você vai ver se está dentro desta faixa que o fabricante vai te indicar. Normalmente pode ser entre 7 a 11 ou de 6 a 11, mas se estiver dentro dessa faixa, ok. Ok? Está tudo correto. Ok, pessoal? Então tá aí, isto é o superaquecimento para o ar-condicionado split. Quando é o convencional, gente, você tem que usar um manifold, porque o manifold convencional, os seus valores para R22, no caso, convencional a usar, aqui eu tenho para o 410 e aqui eu tenho para o R22. Então, por exemplo, esse aqui para o R410, para 120 PSI, ele está mais ou menos me indicando aqui 5 graus Celsius. Enquanto que esse aqui para o R22, porque o R22, a temperatura dele, a média de sucção, é em torno de 60 PSI. Como eu falei, isso vai variar muito da região. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Mas você vai estar fazendo o teste do superaquecimento para ver se está correto. Porque se for necessário tirar fluido refrigerante, ou se for necessário colocar fluido refrigerante, você vai ver que vai alterar essa pressão. Ok? Pessoal, após liberar o fluido refrigerante, deixei o equipamento funcionando aí por 10 minutos, nós vamos tirar o superaquecimento para saber se está a quantidade de gás dentro do recomendado. Eu peguei o termômetro e coloquei, esse aqui é um termômetro Penta, tem 5 sensores, eu peguei um sensor só e coloquei aqui na linha de gás. Coloquei aqui na linha de gás, que é a linha de sucção. Eu coloquei o sensor, essa parte aqui do sensor, coloquei ela por cima do tubo, como se, por exemplo, meu dedo fosse o tubo. Eu coloquei ela aqui assim, aqui em cima, e isolei. Eu rasguei aqui o tubo de isolamento térmico e coloquei o sensor lá dentro. Botei até um pedacinho de fita aqui elastomérica para poder isolar, manter o sensor lá dentro, encostado no tubo. Ele está marcando aqui, mostra aqui, Rafael, ele está marcando 11,7 graus. 11,7 graus. Aqui no manômetro eu tenho em torno de 116 PSI. E no próprio manômetro está acusando aqui que mais ou menos nessa faixa entre 15 PSI, está marcando aqui na faixa de 2,5, 3 graus. Por quê? Aqui eu tenho em PSI a pressão e nesse manômetro em vermelho ele vem dizendo em graus, em Celsius, qual é a temperatura para essa pressão aqui. Então ele está dizendo aqui, para 115, 116 PSI, eu tenho em torno de 2,5 a 3 graus aqui. Eu vou arredondar para 3 graus. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa temperatura de 11,8 graus e vou tirar 3 graus. Ok? Então eu tenho quanto aí? 11,8. Vou botar aí 12. Menos 3 graus. São o quê? 9 graus. Né? Que dá 8,8 graus. Ok? Vou arredondar aqui para 9. Então eu peguei a temperatura medida aqui pelo sensor de temperatura. Eu corto ali em torno de 20 a 30 centímetros do tubo de sucção, tubo de gás. Adapto o sensor ali dentro, fecho, ok? E vejo qual é a temperatura no manômetro baseado na pressão em PSI e subtraio um pelo outro. Então essa subtração de 11,8 menos 3 graus ali dá 8,8, 9 graus, né? Vou arredondar aqui para 9 graus. Normalmente a faixa de temperatura, o superaquecimento costuma variar de 7 a 11 graus a maioria dos ar-condicionados. Você tem que pegar a tabela do manual de instalação e ver o que o fabricante recomenda, ok? Se estiver dentro daquela faixa de superaquecimento, então tá ok, não está nem faltando nem com fluido em excesso, ok, pessoal? Então
Então, se tiver com superaquecimento alto, coloque gás. Se tiver com superaquecimento muito baixo, retire gás.